As pessoas acham, às vezes, que a gramática não tem papel dentro da construção do texto. Olha, esse é um grande engano da sua parte. A gramática ela causa impactos grandes dentro do texto. Quer ver só? A cadeia era velha, descascada na parede dos fundos. Deus sabe como os presos lá dentro viviam e comiam. Mas a cadeia exercia sobre nós uma fascinação inelutável. Era o lugar onde se fabricavam gaiolas, vassouras, flores de papel, bonecos de pau. A igreja também era velha, porém não tinha o mesmo prestígio. E a escola, nova de 4 ou 5 anos, era o lugar menos estimado de todos. Tá. Nesse fragmento transcrito, primeiro lendo o enunciado, tá? Nesse fragmento transcrito do primeiro parágrafo, o artigo A, antes de cadeia, igreja e escola, os artigos assumem importante papel na estruturação do texto. Por quê? Beleza. O que eu quero que você note aqui é o seguinte: eu vou ter que voltar para o texto, porque senão eu não vou entender qual o papel que eles têm na estruturação do texto. Bem, olha só o início do texto. Ele diz: nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde havia uma cadeia, uma igreja e uma escola, bem próximas umas das outras, e que se chamava Turmalinas. Beleza, aí acabou a frase. A cadeia era velha. Olha o que acontece. Quando ele começa o texto, o narrador começa o texto, ele começa apresentando os elementos, igreja, cadeia, igreja, escola, com o tal do artigo indefinido, que você não sabe ainda o que é, né? Você não sabe dentro do texto, ele está apresentando para a gente. Na hora de retomar, olha o que ele diz, a cadeia. Sabe por que ele usa o artigo definido? Porque, afinal de contas, a cadeia já foi citada. Ela já foi apresentada no texto. É igual quando você pega a história, ela começa assim. Era uma vez uma menina que vivia no bosque. Bababá, babá. Chegou um dia em que a garota foi mandada pela mãe para a casa da vovozinha. Por que eu disse a garota? Porque eu já disse uma menina. Então, esse a cadeia, como a igreja e a escola, ele tem a ver com aquilo que foi dito no início. O que a gente tem aqui é o artigo definido, atuando num processo de coesão. Mas, Ormes, eu nem sei o que é coesão. Ô, gente, tem que ficar atento a isso, hein? O Enem direto cobra coesão e coerência. Coesão é a conexão entre as partes do texto. Eu usei o artigo definido no momento posterior, porque no momento anterior eu já tinha dito uma cadeia. Então, esse A, ele tem um papel coesivo, tá? Aqui, ó. Se eu digo para você, nossa, o bicho é grande. Caramba, o bicho é grande, você já sabe que bicho é. Se eu digo eu vi um bicho, você não sabe que bicho é. Percebeu a diferença? Então, aqui, ó, lembra que coesão é conexão. Só que tem que dizer que é a conexão entre partes do texto. Beleza. Agora que a gente analisou, a gente pode também partir para as opções para ver qual é a que mais tem a ver com este uso do artigo, dois artigos definidos. Vamos lá? Eles individualizam os espaços e reforçam a pobreza da cidade? Será que os artigos definidos aqui, foram usados para destacar a pobreza da cidade? Gostei dessa opção, não. O início estava bom, o final ficou ruim. Apresentam elementos desconhecidos do leitor. Pelo contrário, eles já são conhecidos, já foram citados. O está tudo errado, a B está toda errada. C. Reforçam a importância que esses lugares assumem para os moradores? Desculpa, gente, não tem nada a ver com importância. Importância seria se fosse assim, quer ver? O meu filho estuda na escola da cidade. Aí esse A, ele está, de alguma forma, dando importância à escola. A Maria é a aluna da turma, tipo a melhor aluna. Não tem nada a ver com isso. Conectam segmentos, artigos, né? Conectam os definidos. Cadê? Definidos. Conectam segmentos textuais por retomarem informações. Opa, ótima opção. D de dado, ótima opção. E letra E. Revelam a intimidade entre o narrador e os ambientes apresentados. Intimidade do narrador? Ô, gente, essa opção não é legal. Ó, essa questão não é óbvia, mas ela mostra muito bem
como a gramática impacta a construção do texto. No caso, a importância dos artigos definidos dentro da coesão textual. Por isso, a nossa resposta vai ser letra D de dado.